Estamos aqui nos bastidores desse vídeo, o vídeo já vai começar em poucos segundos, mas antes dele começar eu quero deixar aqui uma charada para você. O que o surfista, o lutador e o empresário têm em comum? Qual o desafio que essas três personagens passam e o que podem aprender com esses desafios? Vou contar aqui então em 5, 4, 3, 2, 1, o vídeo vai começar, valendo! Oi pessoal, tudo bem? Agora que o vídeo começou, vamos lá, vou contar uma história para vocês, vou contar 2 histórias para vocês, vou contar 3 histórias para vocês e a gente vai refletir juntos sobre uma questão. Quando eu vou fazer kickboxing, eu vejo que é muito bom para mim quando eu entro na luta e já tomo um soco na cara, um chute na cara, um golpe que pega de jeito. Por quê? Porque isso meio que tipo, o que eu tinha medo aconteceu, pronto. A gente vai lutar, a gente fica com medo de tomar um soco. Mas depois que a gente já tomou, a gente relaxa. A gente fala, beleza, vambora. Eu achei engraçado porque esses dias eu estava conversando com o meu sócio e ele estava contando praticamente a mesma coisa, só que em relação a ele mesmo, que ele surfa. E que ele vai entrar no mar bravo e que ele faz um puta lance para conseguir não tomar uma onda. Eu não entendo nada de surf. Que contexto a gente estava tendo essa conversa? A gente está com um desafio grande aqui em relação à documentação e ele tem um jeito, eu tenho outra maneira de ser e que nenhuma das duas é absoluta e essa é a reflexão desse vídeo. Ele é um cara que ele estava contando que para ele faz muito sentido sempre ser otimista, ou seja, ele sempre pensa que o melhor vai acontecer, ele coloca a energia e a mentalidade dele dessa forma e que isso, por um lado, é muito bom. Ele falou que para ele é totalmente necessário que as coisas sejam feitas dessa forma, porque é a maneira como ele tem motivação, é a maneira como ele consegue enfrentar o dia a dia, os desafios. Ele falou, cara, se eu começo a pensar nas hipóteses ruins, se eu começo a pensar muito em como as coisas podem dar errado, eu não tenho energia, eu fico realmente mal. Eu, por outro lado, tenho uma maneira quase que oposta de pensar. Eu gosto de pensar na pior hipótese. E eu gosto de contar com ela, e eu gosto de, dentro de mim, ficar bem com essa hipótese ruim. Ou seja, eu busco dentro de mim um lugar onde, mesmo acontecendo a pior das hipóteses, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. E aí eu me preparo e crio todo o cenário, toda a defesa do cenário difícil, ainda que o cenário não aconteça. Isso é bom, isso é ruim? As duas coisas são boas e são ruins. É inclusive interessante que a gente seja sócio. Por quê? Porque da minha perspectiva, poxa, qual que é o lado bom da minha perspectiva? O lado bom é que se as coisas dão errado, eu já me preparei para isso. É a arte da guerra, tem a ver com o estoicismo e são as linhas, as referências que eu tenho para pensar estrategicamente. Por um outro lado, muitas vezes eu sofro com coisas que nunca chegam a acontecer. E isso é um problema pessoal na minha vida. Eu tô com uma questão, por exemplo, nos olhos, na vista, e eu fico tentando achar um lugar, se tudo der errado, que fique tudo bem, e não tem esse lugar. Tipo, eu não consigo achar esse lugar dentro de mim. Então, às vezes eu vou e me preparo um monte, crio e arrumo umas encrencas e vou e crio uma armadura para lidar com as coisas, sendo que na realidade a coisa acontece de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido, as coisas se resolvem bem, e eu criei ali toda uma resistência, todo um planejamento para algo que não chega a ser necessário. Por outro lado, na perspectiva dele, que é otimista, que é positiva e que, poxa, parece a princípio ser bastante sedutor e legal, ele acaba correndo o risco, às vezes, de contar com o melhor e o pior acontecer e ele é pego meio que desprevenido. Então, tem uma situação que ele está à frente que se a gente não conseguir resolver algo num curto espaço de tempo, a gente vai ter que pagar uma multa cara, que é uma negociação que a gente fez com os proprietários. Eu preferia ter feito uma negociação com os proprietários onde esse prazo fosse maior. Só que isso ia criar uma encrenca e tal, e como ele que está à frente, ele acabou tomando a frente, eu falei, não, toca do teu jeito, ele que está vendo isso, ele fez essa negociação assim, eu faria uma negociação diferente, mas eu sei que para criar essa negociação diferente, a gente teria que entrar num conflito com os proprietários. E aí, a gente estava colocando, os pontos positivos e negativos de cada uma dessas perspectivas. Então, por exemplo, ele falou que ele acaba vendo que o negativo disso é que ele tem um mecanismo próprio onde ele sempre vai deixando o conflito para depois. Então ele vai empurrando o problema com a barriga. Ele não quer ter o conflito agora com o proprietário, ele vai deixar para depois. E ele falou que ele faz isso em vários aspectos na vida dele, que isso atrapalha ele bastante. Porque quando o conflito tem que ser resolvido, ele já está grande demais.
Por outro lado, eu lido com o conflito logo de cara. Então, uma coisa me incomodou, eu já falo. Se tem uma coisa que não tá certo, eu já falo. Se eu não dou, assim, não deixo espaço, meu limite é curto, sabe? Isso é bom? Tem um lado bom, que é o contrário do lado ruim dele, né? O oposto ali, o espelho disso, o espelhamento da negatividade da perspectiva dele. Mas, por outro lado, acaba que fica uma vida um pouco chata também. Tá sempre ali colocando limite, sempre resolvendo as coisas logo, sempre entrando em conflitos, né, ainda que pequenos. Tudo bem, eu acabo com essa estratégia evitando grandes conflitos. Mas eu acabo tendo um dia a dia mais conflituoso. Eu acabo tendo que sempre colocar limites curtos nas pessoas, eu não dou muito espaço. Eu tô fazendo esse vídeo para você refletir sobre isso, entender como que as pessoas são, e poder olhar para você e tentar se questionar. Eu sou mais assim? Eu sou mais assado? O empresário, o surfista e o lutador, todos eles, quando algo ruim acontece, logo de cara, ou seja quando for, você vai perdendo o medo daquilo acontecer de novo. E você vai lidando cada vez melhor com isso. Mas você deve tentar evitar as coisas ruins acontecerem. É difícil até que ponto você não vai se colocar à prova, você não vai querer que uma coisa ruim aconteça, apesar que é importante para você saber que se acontecer você vai ficar mais forte. É como se você antecipasse o próprio processo da vida que te constrói e te deixa mais forte, te fortalece conforme as adversidades acontecem. Os três têm que lidar com desafios. Os três lidam com o medo de algo ruim acontecer. E os três se fortalecem conforme as coisas ruins acontecem. Mas nem por isso a gente deve deixar espaço para que elas aconteçam. Você pode ser o tipo de pessoa que gosta de resolver as coisas logo de cara, que enfrenta os conflitos. Você pode ser o tipo de pessoa que enrola e joga, empurra isso com a barriga. Mas é importante você saber que tipo de pessoa você é. E dentro disso, buscar em si mesmo o equilíbrio. Talvez seja importante para você ter perto de você pessoas que são opostas a você. Você vai aprender com elas, eu aprendo com ele aprende comigo também. A gente se equilibra. Às vezes uma pessoa equilibra a outra, puxa para um lado, puxa para o outro. Esse vídeo é muito mais sobre refletir, se conhecer e pensar como que a gente pode chegar num ponto de equilíbrio, como que a gente pode entender quem a gente é para, conforme o tempo passa, a gente vai sendo uma pessoa mais equilibrada, mais ponderada, que não tende a ser muito de uma forma nem muito de outra. Que a gente seja realmente uma pessoa que consegue encontrar a paz dentro de si. Nenhum dos extremos é positivo quando a gente não encontra a paz dentro da gente. Essa é a minha busca, eu tenho buscado essa paz dentro de mim, eu tenho buscado ser uma pessoa cada vez mais otimista, que lida, que sim, se prepara para o pior, consegue ter essa preocupação no sentido de esse cuidado, mas que tem a positividade, que tem ao mesmo tempo a fé de que o melhor vai acontecer. Essa é a minha busca, eu espero que você busque isso dentro de você também, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.